E hoje nós vamos falar sobre algo assim que tem tudo a ver com família. Era para ser ministrado no dia 7. Algumas coisas eu falei no jantar de casais, né, uns 30%. Não falei sobre perfil comportamental, mas nós vamos falar um pouco sobre comunicação. A importância de nós desenvolvermos uma boa comunicação dentro de casa e falar sobre perfil comportamental, para que nós possamos conhecer melhor aqueles que conosco residem. Eu pedi para colocar uma imagem aqui, se puder colocar a primeira imagem que eu pedi, porque é muito importante, querido. Olha, nossa, está muito ruim, né? Pode apagar a luz só um pouquinho, para ver se consegue. Vamos ver, mais um pouquinho aí. Essa daqui, será que consegue? Só essa daqui. Isso aqui, vocês estão conseguindo enxergar essa imagem? É uma pessoa cheia de mala, né? E tem uma pergunta assim: se a sua vida fosse uma mala, o que você tiraria dela para tornar a sua viagem mais leve? A sua viagem e daquele que está com você, seu marido, seu filho, sua filha, sua sogra, seu sogro, quem pertence à sua família. Se a sua vida fosse uma mala, o que você tiraria dela para tornar a sua viagem mais leve? O que você tiraria? Tem pessoas que têm um mau humor crônico, né? Por isso a gente não pode pôr militar para ser recepcionista, porque o militar tem uma cara fechada, né? E ele é treinado para isso mesmo, né? Você não vai ver um militar ficar sorrindo para você aí na rua a todo momento. Às vezes você cumprimenta o cara nem porque ele é treinado para aquilo, né? Mas o que você tem pessoas que falam assim: vamos viajar. Aí ele fala: de que a gente vai? De carro. Ah, não, o carro é perigoso. Tem muito acidente de rodovia. Então, vamos fazer uma viagem então, de avião. Não, avião, se cair, morre todo mundo. Você não viu aí, o avião da TAM caiu. Então vamos de barco, né, de navio. Não, olha o Titanic. Tem pessoas que aceitam, morre de uma vez então, porque não quer fazer nada. Tem pessoas que têm esse mau humor crônico, né? E ele azeda o ambiente. Por isso é muito importante nós nos conhecermos. Um revolucionário americano chamado Benjamin Franklin, ele fala que há 3 coisas duras nessa terra, né? O ferro, o diamante e o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, e o pior, quando o outro nos conhece, os pontos ocultos, os pontos cegos, né, que o outro enxerga, porque nós temos ponto cego que só o outro enxerga. Nós temos ponto oculto que só nós e Deus sabemos, mas tem aquele que é visível, que todo mundo vê. Então o autoconhecimento é muito importante. E eu quero falar primeiro sobre comunicação. Porque se nós, aqui o irmão Paulo citou aqui João capítulo 2, se você for analisar o processo do milagre, da água ser transformada em vinho, todo o processo do milagre passou pela comunicação. Maria percebeu que o vinho acabou, comunicou para Jesus. Jesus então ouviu, e o tripé da boa comunicação é ouvir, falar e compreender. Esse é o tripé. Então eu ouço, eu compreendo aquilo que eu estou ouvindo, aí eu falo. Então Jesus ouviu, compreendeu que se o vinho acabasse, aquela festa que começou tudo bela, poderia se tornar um momento de escárnio, de zombaria. Jesus compreendeu e comunicou com os servos: olha, encham as talhas. E deu uma ordem: transmita, leve para o cerimonialista, o mestre que estava cuidando da organização. E este que estava cuidando da organização recebeu a comunicação da água, experimentou a água transformada em vinho e foi comunicar com o noivo. Então todo o processo passou pela comunicação. Por isso a comunicação é muito importante, nós desenvolvermos uma boa comunicação dentro de casa. Por isso é importante você conhecer aquele que mora com você. Se eu peço, eu conheço a Polly bem, conheço a Karine bem, conheço a minha sogra, eu vou ao mercado, sei o que a minha sogra gosta. Aí eu vou lá, compro o Yakult que ela gosta, as bolachinhas que ela gosta, porque eu a conheço. Se eu chegar com algo que ela não goste, não vai ser legal.
vou desperdiçar tempo, dinheiro, e a pessoa não vai gostar. Ela vai falar, pô, você mora comigo há tantos anos e não conhece os meus gostos? Isso acontece. Quando eu peço dinheiro para a Karine emprestado, esquece, pagou, e ela fala assim, pai, filho não empresta dinheiro para pai. Eu fico tão feliz quando eu ouço isso, né? Agora, quando eu empresto o dinheiro da Poli, ela me empresta, mas já com o Pix, com o número da conta, tudo certinho. Então, com ela eu não posso pisar na bola. Agora, com a Karine, e se eu empresto toda a Silvana? Meu Deus do céu. Então, na nossa casa tem pessoas com perfis diferentes. E se nós não soubermos trabalhar isso, acaba virando confusão. Tem coisas que às vezes eu tenho vontade de falar, mas eu sei, se eu falar com a Poli, eu vou fechar o coraçãozinho dela. Aí eu vou e falo, Silvana, fala com a Poli sobre isso. Explica. Agora com a Karine não, é diferente. Todos têm qualidades, mas a Karine eu chego, eu discuto, e depois dali a pouco está um chorando, pedindo perdão, abraçando o outro, beijando. A Poli já guarda um pouquinho mais, aí tem que trabalhar, tem que tirar ali aquelas casquinhas, né, cebolinha, né Poli? Porque é um perfil comportamental diferente. E não adianta a gente querer trabalhar com todos da mesma maneira. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Eles também comigo. Né? Eles também comigo. E é bom ter isto, essa variedade, porque vai nos moldando, vai nos tornando pessoas melhores. Mas voltando para a palavra de Deus, então, todo o processo do milagre passou pela comunicação. Deus, Gênesis capítulo 11, a construção da torre na Babilônia, o povo falava uma língua só. Deus olha para aquela situação, eu intento, falou, olha, se eles conseguirem este êxito, nada mais segura esses homens. Então desçamos. E só confundiu a língua. Se nós, gente, quantas confusões, lá em casa 11 filhos, meu pai vários irmãos, minha mãe filha única, aí vem primos, um monte, quantas confusões, terríveis, por causa da língua, já aconteceram dentro das nossas casas, dentro da nossa família. Se você for ver, a maioria das confusões que tem dentro dos nossos lares está relacionada, agora não é com a língua mais, né? Agora é o WhatsApp, né? Por causa do dedo, né? O dedo de língua assim, né? Agora, aí manda uma mensagem, o outro, mas por causa da comunicação, e a comunicação é muito importante, nós precisamos, por isso a palavra de Deus diz lá, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida, está ligada diretamente no poder da língua, e diz que aqueles que a amam comerá do seu fruto. Tiago capítulo 3 fala que inclui eu e inclui você. Tiago capítulo 3 diz assim, olha só o que diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos nós tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso também para refrear todo o corpo, Eu tenho certeza que você não refreia todo o corpo, porque se tiver pudim aqui, mesmo você estando em dieta, você vai provar, eu vou provar, então mostra que nós também tropeçamos nas palavras, porque aquele que é poderoso, né, é perfeito, ele domina todo o corpo, e se nós estivermos no estágio de perfeição, precisamos estar aqui mais, então todos nós temos que tomar muito cuidado e vigiar nossas palavras. E aqui diz em Provérbios que a morte e a vida estão no poder da língua. Agora olha só, por que uma boa comunicação é necessária? Porque se ela não for limpa, clara, transparente, verdadeira, ela perturba a unidade. Ela causa um desconforto na unidade. E perturbando a unidade, afasta-se a presença de Jesus. Porque ele fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos
em nome dele, e reunidos no nome de Jesus, não tem espaço para perturbação. Por isso que lá em Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 27, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Está falando que uma comunicação mentirosa vai gerar no coração daquela pessoa que se sentiu enganada, ira, e ao gerar ira, Deus se afasta e o diabo entra no meio. Por isso é muito importante, querido, nós sabermos comunicar bem. Além de perturbar a unidade, cria conflitos. Além de criar conflitos, coloca em risco a confiança. Por isso nós precisamos entender que as nossas palavras são sementes que nós lançamos no coração do outro. Por isso nós precisamos dominar bem a nossa comunicação dentro de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? A palavra de Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha só, por que nós precisamos aprender a comunicar bem? Porque quando eu estou falando, o outro que está junto comigo precisa estar dando atenção. Porque se ele não dá atenção, passa-se uma imagem de superioridade, passa-se uma imagem de egoísta, passa-se uma imagem que a minha palavra, que a sua palavra, que a nossa opinião não tem importância para ela. E é tão horrível você conversar com alguém e você perceber que esta pessoa não está dando atenção para você. É muito ruim, principalmente por causa do celular hoje. Sentam todos à mesa ali e começam a conversar, falando dentro de casa, e cada um com o celular. Gente, isso é terrível, isso é horrível, isso é muito triste. Então nós precisamos entender que quando eu estou comunicando, aquela pessoa que está ao meu lado é a mais importante para mim naquele momento. Para que o ambiente dentro de casa seja um ambiente saudável. Isso no relacionamento pais, filhos, esposa, marido, parentes, quem estiver ali, nós precisamos valorizar a presença daquela pessoa. Você vai visitar alguém, e ali naquela conversa, na casa da pessoa, você fica, a primeira coisa que pergunta é: tem Wi-Fi? Qual a senha do Wi-Fi? Gente, você veio aqui por causa da internet ou veio aqui por causa de mim? Você veio aqui por causa de quê? Por isso nós precisamos aprender. E eu começo aqui com uma pergunta, né? Quem é você dentro do seu relacionamento familiar? Quem é você? Nós precisamos, e quando nós conhecemos os nossos defeitos e sabemos aprender, né, a lidar com eles, isso só vai nos fazer bem. E é muito importante. Nós todos falhamos, querido. Nós todos tropeçamos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 7:24, miserável homem que sou, que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E muitas vezes nós não queremos fazer, mas acabamos tropeçando. Por isso, dentro da nossa casa, precisa existir alguns pilares importantes da empatia, do perdão, do respeito, da cordialidade, porque nós vamos tropeçar dentro de casa, vamos falhar dentro de casa. Eu já fiz Silvana chorar, já fiz Poli chorar, já fiz minha sogra chorar. Elas também já fizeram coisas que me deixou triste, mas nós precisamos construir dentro de casa um ambiente propício ao perdão, propício ao restabelecimento da normalidade, e tudo isto passa pela comunicação. Tudo em nós comunica. A forma de nós falarmos, a forma de nós vestirmos, a forma de nós sentarmos. Hoje eu fui cedo ao mercado e de domingo é muito lotado o supermercado. E eu estava vendo, é tão ruim, porque convivo com os irmãos e não ouço palavrão. Convivo, 99% das pessoas que me relacionam comigo são evangélicos. Então, você ouviu algumas palavras, dói, eu fico meio desconfortável, e ali na fila, pessoas murmurando, falando coisas que não tem nada a ver. Gente, se no supermercado é ruim, pior dentro de casa.
Um ambiente familiar ali onde um fala coisas que não deve se falar, palavras que não cabem dentro do nosso vocabulário, que não valoriza o outro, que zomba, que escarnece, que deprime. Por isso, nós precisamos ver quem nós somos. Quem é você dentro desse ambiente familiar? Na Nova Linguagem de hoje, Colossenses 2:3 diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3, eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Então, se eu e você queremos ter uma boa comunicação, se eu e você queremos nos conhecer quem somos, aqui Paulo está falando para nós que a chave é Cristo. A chave é Jesus. Por isso, quando eu mais conheço de Jesus, melhor eu me torno. Por isso que quando eu mais me aproximo de Deus, melhor eu me torno. Por isso é importante que a irmã Jussara convidou aqui, venham para a escola bíblica dominical, porque você vai aprender a conhecer mais de Deus, e você conhecendo mais de Deus, pessoa melhor você vai se tornar. Isso é infalível, querido. Existem algumas coisas que 2 e 2 são 4, não muda, não tem como. Assim também, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Jesus eu fico. E isto vem através do conhecimento. Porque hoje nós vemos Cristo uns nos outros em parte. Eu vejo um pouco de Cristo no irmão Paulo, no irmão Joel, o irmão Joel vê um pouco em mim. Então, se a gente vê em parte, porque nós temos um conhecimento de Cristo e sabemos que não pode falar a verdade, sabemos que não pode enganar, sabemos que não pode... E eu vejo essas atitudes neles, eu vejo Cristo. Mas tem muita coisa que nós precisamos melhorar. Por isso o conhecimento da palavra é fundamental. Por isso é importante este autoconhecimento. Se eu perguntasse aqui, quais são os seus valores? Teria uma gama de respostas. Se eu perguntasse aqui, qual é o seu propósito de vida? Teríamos uma gama de respostas. Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? Gente, quando a gente conhece isso dentro de casa, eu sei um ponto fraco meu, que é ter uma voz, às vezes eu falo um pouco mais alto. E se eu falar com a Silvana, falar com a Polly, elas vão ficar mais tristes. Porque eu já as conheço. Aí, opa, lá em casa só mulher. Falam baixo. Então, quais são seus pontos fortes, pontos fracos? Como você se define? O que mais te estressa? Quais foram os 3 pontos mais positivos na sua infância? Que marcou a sua infância? Olha, escute isso aqui, querido. Você que tem filho pequeno, você que tem filha pequena, a infância é o terreno que nós vamos andar por toda a nossa vida. A infância é o terreno que nós pisamos e por ele vamos andar por toda a nossa vida. Então, valorize a sua criancinha lá, o seu bebezinho. Valorize. Ah, vai ter o balezinho lá na escola. Vá, esforça-se, vai. Vai ter a formatura de qualquer coisa lá na escola. Chegou com o convitinho, se esforce. Vai o representante da família. A infância é o terreno por onde nós andamos toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Então nós temos que valorizar esses momentos. Qual é o seu maior segredo? Qual é? É interessante quando a gente senta para conversar com alguns casais, aconselhar alguns casais, aí um dos cônjuges fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa, casado há 20 anos, eu vou falar algo aqui que ela não sabe, eu vou falar algo aqui que ele não sabe. Que comunicação ruim teve esse casal durante 20 anos. Agora tem algo para revelar que o outro não sabe. Guardou durante 20 anos. Talvez aprisionado ali durante 20 anos,
durante esses 20 anos perdeu momentos felizes, momentos alegres. Se tivesse talvez contado, tinha se libertado daquilo. Por isso nós precisamos comunicar melhor. Se você tivesse mais um dia de vida apenas, qual seria o seu maior arrependimento? Se você tivesse um dia de vida. Você conhece quem reside com você? Seja o seu filho, sua filha. Você conhece quem reside com você? Seja o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo. Você conhece? Então o desafio é para você pensar aí, quais são os 5 valores mais importantes que eles cultivam? Quando a gente conhece, aí só vai errar burrice, porque eu sei que a Silvana cultiva um valor que a Karine cultiva, horário. Se você falar, Karine, vai ser 9 horas, e chegar 9h05, ela já fica brava. Ela pai, eu tenho horário, eu cumpro horário, eu tenho que fazer as coisas no horário certo. Aí a Silvana fica no meu pé, porque eu já sou meio um pouquinho relaxado. Eu sou assim, não, dá tempo, daqui 10 minutinhos, eu chego lá rapidinho. Aí a Silvana fica no pé, olha o horário, tem que chegar no horário, esteja pronto, Karine vai chegar aqui. Então eu me esforço ali. Por isso é muito importante o autoconhecimento, porque você pode pensar assim, mas isso é tão simples, irmão. Mas quantas confusões a gente já entrou por causa dessas coisas simples, gente. São as raposinhas, são raposinhas. E por causa dessas coisinhas simples, muitas vezes a gente entra numa situação tão terrível. Qual é o maior sonho da pessoa que mora com você? Seja seus filhos, seja sua esposa, seu esposo. Qual é o maior sonho dessa pessoa? Qual é o maior sonho? Qual é o maior medo? Quais são as 3 pessoas com quem a pessoa que reside com você tem mais amizade? Não sei responder quem são os amigos da minha esposa, eu não sei responder quem são os amigos do meu esposo, eu não sei responder quem são os amigos dos meus filhos. Por isso nós precisamos, a Torre de Babel, a comunicação fez com que eles se espalhassem. E às vezes a gente está num lar onde ninguém sabe, filho que faz caderneta de poupança escondida dos pais, pai que faz caderneta de poupança escondida da esposa, esposa que não sabe quanto o marido ganha, esposa que tem conta particular, que faz procedimentos sem o marido saber. Hein, Silvana? E ela falou, olha, tá aqui, não posso passar raiva, passar nervosismo, senão o procedimento não vai funcionar. Até aí tudo bem, agora me dá o cartão para pagar. Falei, caramba, mas eu não podia passar raiva, não podia, toma então, porque senão vou ter que pagar de novo, né? Não vai funcionar. Querido, é muito importante esse autoconhecimento. Filhos diferentes, nós viemos de criações diferentes. Eu vim de uma família, Silvana veio de outra família, com conceitos diferentes, situação financeira diferente, conhecimento intelectual do nosso mundo aqui sudeste é diferente do mundo do nordeste em muitas coisas, conceitos geográficos, e Deus nos uniu, diante de tantas diferenças, nos uniu agora para andar, e os nossos filhos totalmente diferentes quando nascem, porque nasce com uma mistura minha, com a mistura da Silvana, um pouquinho de cada um, e nós precisamos desse autoconhecimento. Uns são mais melancólicos, outros fleumáticos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá na frente, por isso nós precisamos desenvolver uma comunicação inteligente. Olha o que diz Provérbios 16, 24, as palavras suaves são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Tem pessoas que estão doentes, porque convivem num ambiente onde tem palavras duras, aquele pai impositor, que se alguém fizer algo, vai pagar uma punição. Quantos filhos entraram no casamento mentindo? Porque tiveram pais autoritários, que só usavam o boné de pai, e o chicote na mão, e fazia ali quando criança, que é peralta, quando criança faz algo, e entendeu e descobriu, a primeira vez foi eu o pai que fez, levou uma surra,
A segunda vez levou uma surra. A terceira vez não foi eu, pai. Aí entendeu que a mentira livra ele de situações difíceis. E ele então agora desenvolve um comportamento mentiroso. Entra para o casamento com esse comportamento, entra na empresa com esse comportamento, constrói relacionamentos com esse comportamento, mas o culpado foi lá os pais, autoritários demais. Por isso é muito importante nós desenvolvermos uma comunicação inteligente, porque sem comunicação não há relacionamento, querido. Tudo passa por meio da comunicação. Seja para construir, seja para destruir. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles a quem amam comerá do seu fruto. Então nós precisamos desenvolver dentro de casa uma psicologia que conecta, que valoriza, que faz com que o outro sinta-se alguém importante dentro da casa. Alguém importante. Eu falei do tripé, né? Tiago fala para nós, prontos para ouvir. Meus amados irmãos, 1,19. Tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Queridos, quando não tem uma boa comunicação em casa, qual foi a ordem que Deus deu para o homem no Gênesis? Uma ordem clara. Olha, domine sobre todas as coisas. Deus deu para nós homens, você tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Dentro dessa ordem espiritual, eu e você somos o cabeça. Mas não nos dá o direito de agirmos com autoritarismo, porque quando tem autoritarismo, eu anulo o outro, e anulando o outro não tem acesso a comunicar. E dentro de casa, todos têm o direito de falar. Você como líder, como sacerdote, como profeta, você vai dar a direção, você vai dar a palavra final, você vai buscar a orientação de Deus, mas todos dentro de casa podem falar, podem opinar, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Nós passamos por caminhos que não queremos que os nossos filhos passem, por isso eu preciso comunicar com eles, mas tem muitas coisas que nós fizemos, que hoje eles têm mais sabedoria que nós, e também pode nos ajudar no processo, mas para isso dentro de casa tem que haver uma comunicação transparente, essa habilidade de ouvir, essa habilidade de compreender e falar aquilo que é correto na hora correta. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. Não é porque eu tenho 50 anos, minha filha tem 26, que eu tenho que falar e tudo dá certo. Não. Muitas coisas que eu estudei, que eu aprendi naquela época, hoje nem, já foi quebrado, está em desuso. E é outra situação. Por isso, todos dentro de casa têm essa... Mas precisamos deixar um canal transparente, limpo, para nossa casa ser uma bênção, gente. Nossa casa precisa ser uma extensão de céu aqui na terra, e tudo passa pela comunicação. Quem não sabe ouvir, jamais saberá se comunicar. Quem não sabe ouvir, jamais saberá se comunicar. Ouvir é uma arte. Aprender. Ouvir é uma arte, aprender. Ouvir é amar, né? Amar é ouvir com o coração do outro. O caminho para o coração da família se faz pelo ouvir. Se faz pelo ouvir. É entender o sentimento do outro, né? É deixar o outro falar tudo o que sente, sem interrupção, sem autodefesa. O ambiente saudável é este. Senta com o seu cônjuge, ou senta com o seu filho, com a sua filha, e fala, olha, fale tudo que você não agrada que eu faça. Talvez você vai ter surpresa. Eu me lembro, né, hoje não fazemos isso mais, mas foi algo muito bom dentro de casa. Nós tínhamos ali em casa a mesa redonda. Ali, cada semana sentávamos para ver o que um fez durante aquela semana que magoou o outro. Aí acabamos porque minha sogra veio morar conosco. Imagina, minha sogra me repreendendo lá. Não, várias vezes. Homem aqui, quem chega em casa e já vai, senta no sofá e já muda ali o controle. Nós tínhamos uma televisão só na época, né? Hoje, quando eu estou chegando em casa, elas já desligam a Alexa, já na música, e já deixam o controle, porque eu gosto de assistir o esporte ali um pouquinho.
Aí a minha sogra está na televisão, aí ela vai lá para o quarto assistindo a TV dela. Isso mas eu falhava nisso. Eu sempre pedia, pegava o controle e já mudava isso. Até que um dia falaram, olha, o que o senhor está fazendo é errado. Por isso o autoconhecimento, querido, ele é duro, mas ele nos ajuda naqueles defeitos a melhorar e naquilo que é bom continuar fazendo. Responder antes de ouvir é tolice, né? E é pura grosseria. Diz lá em Provérbios 18, 13. Olha só, falhas, família inteligente, né? Casais inteligentes, família inteligente, filhos inteligentes, comunicam de forma inteligente. Olha só, sinais de uma comunicação ruim. Longo período sem se falar. Dentro da casa de alguém já passou por isso aqui, dentro da minha casa já passou por isso. Não da minha casa com a Silvana, porque eu com a Silvana, a gente desenvolveu uma técnica, não sei se a Silvana vai lembrar, nós estamos lá em casa agora essa semana passando um tempo nostálgico, né? Eu, Silvana, Poli, de brincadeiras que a gente fazia, né? As meninas pequenininhas, né? De joguinhos que a gente brincava, tá um tempo de nostalgia lá, né? Videogame antigo, ganhei um videogame com aqueles consoles com jogos retrô. Aí nós estamos lá jogando Pac-Man, aquele e eu, Silvana, brincava, né? Uns brinquedinhos. Aí nós estamos lá, eu lembro a Poli, né, era pequenininha, a Karine pegava 2 controles e dava um que estava desativado para a Poli pensando que estava jogando. Aí a Poli descobriu na época. Então, assim, nós estamos num tempo de retrô, foi essa semana, de lembrar de histórias, de momentos maravilhosos, né? E eu me lembro que quando às vezes eu estava triste com a Silvana, a gente tinha acontecido algo assim, a gente escrevia um bilhetinho e entregava para as meninas, entrega lá para sua mãe. Elas não sabiam ler, era pequenininha, aí entregava. Aí a Silvana escrevia um bilhetinho, entrega lá para o seu pai. Mas a gente não deixava falhar na comunicação. Nós precisamos, querido. A Bíblia fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Nós precisamos aprender a desenvolver, né, agressividade verbal, medo de falar o que pensa, não compartilhar o dia a dia, muita crítica e pouco elogio, falta de atenção individualizada, exclusividade, privacidade, convívio especial. Quando se fala muito, se ouve pouco, você falha na comunicação. Para uma boa comunicação, olha o que nós precisamos. Aprender a lidar constantemente com a raiva. Nós precisamos, para uma boa comunicação, nós precisamos aprender a lidar constantemente com a raiva. Porque se eu não souber lidar com a raiva, eu vou desenvolver uma péssima comunicação dentro de casa. Eu preciso. Pensamentos geram sentimentos, e sentimentos, comportamentos, atitudes, e isso pode trazer resultados positivos ou negativos. Então eu tenho que aprender a desenvolver a arte de falar o certo na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Respeite as diferenças. Olha só, se você tem um filho menino, uma filha menina, olha só, o homem fala do que está pensando. Nós precisamos entender isso. A mulher fala do que está sentindo. São diferenças, nós precisamos respeitar essas diferenças. O homem é objetivo e prático, a mulher é detalhista. Quem aqui, qual homem aqui? A esposa falou, bem, vai lá no mercado e compra um detergente. Aí ele vai, coisa de 10 minutinhos. Aí, qual homem aqui que fica 2 horas no mercado? Detergente, olhando a manteiga, a validade da manteiga, onde é feita a manteiga. Quem aqui faz isso? Já chega lá, já pega o detergente, às vezes leva até que boa, pensando que é detergente, compra errado. Aí a esposa fala, não era isso para comprar, porque a gente é objetivo, a gente é prático. A mulher é detalhista, e por nós não conhecermos essas diferenças, às vezes criamos conflito desnecessário dentro de casa, gente. Conflitos desnecessários. Quantas vezes, puxa vida, por causa de uma besteirinha, discuti com a Silvana algo, acabei com o clima, cortei o clima, por causa de coisinhas insignificantes. O homem é objetivo e prático, a mulher é detalhista. O homem é mais racional, a mulher é mais emocional. O homem é mais... Então, se o homem é racional,
e a mulher é mais emocional, se você tem pouca grana, vá você fazer a compra no mercado. Vá você. Porque a mulher, ela vai ligar tudo. Se ela vai comprar o tomate, ela já vai pensar no macarrão, que vai pensar no queijo, que vai pensar em convidar alguém. Ela é tudo interligado. Então, se tem pouca grana, vai você. Vai você. O homem é mais visual, a mulher é mais auditiva. Nós precisamos aprender a reforçar o positivo e minimizar o negativo. Gente, são coisinhas que parecem tão bobas, mas por causa dessas coisinhas que parecem tão bobas, já tivemos atritos dentro de casa. Eu já tive, eu tenho certeza que você já teve. Aí cai em si, puxa vida, por causa daquela besteira, por causa de uma bobeira. Construa confiança falando só a verdade. Eu me lembro que Karine pequenininha, criança, riscando parede, escrevendo para todo lado. Nós tínhamos uma cachorra grande, e eu peguei esse pincel que ela ficava escrevendo, sujando parede, tudo, e escondi ele. E ela perguntou, cadê? Um dia eu falei, a cachorra comeu. Olha só, menti. Passou-se anos, Karine cresce um pouco. Estamos fazendo uma faxina dentro de casa, ali, criança que está do lado, o que nós achamos o pincel. E ela falou para mim, pai, o senhor mentiu para mim. Olha como é duro isso, gente. Como é duro isso. Então nós precisamos construir um ambiente falando somente a verdade. Aí eu passava no sinal vermelho, pai, não pode passar no sinal vermelho. Filha, porque agora está tarde da noite, né? Não tinha radares, né? Hoje, depois das 11, os radares são liberados lá em Bragança, a maioria. Aí eu tinha que explicar para ela não ver que eu sou um inflacionário, um inflator. Não é inflator, né? Para ela não ver isso. Então, queridos, e lá em casa tem três pensamentos que eu brinco lá. Eu estou falando de algo prático que eu vivi. E graças a Deus funcionou. Lá em casa tem 3 situações. Olha, quem cresce sem limites, mais tarde esbarra nos limites da lei. Dentro da nossa casa precisa ter limites. Se está morando debaixo do seu teto, tem limites. Com quem vai, onde vai, que horas vai chegar, e se pode ir. Todos que moram na rua aí, gente, tem lar, tem família. Todos. Ninguém apareceu do nada, não. É que não quiseram viver debaixo de limites. Dentro de casa, na escola, no trabalho, foi para a rua. E quem cresce sem limites, mais tarde esbarra nos limites da lei. Nós precisamos também ser impulsionadores para os nossos filhos e injetar neles coragem, para que eles possam ir além de nós. Então tem uma outra frase lá que a gente usa muito em casa: o medo de fazer tira a vontade de aprender. Incentive o seu filho, incentive a sua filha, incentive o seu esposo a crescerem, a avançarem, a irem além. Quando eu me casei, a Silvana, por ser já evangélica antes de mim, e eu sou muito tímido, não quero pregar, não quero ensinar, quero ser no banco, e ela ali vai ensinar, vai pregar, vai ministrar, vai estudar. Aí, com muito custo, ela fazia as mensagens e eu reproduzia as mensagens. Com muito custo, ela me ensinava ali, olha isso aqui da palavra, me incentivou, me impulsionou. E dentro de casa, um precisa ser plataforma para que o outro alcance os objetivos. Eu disse o exemplo da minha casa aqui, como era maravilhoso. Hoje eu tenho o Bernardo, tenho o João e o Isaac, está ali pertinho. Mas eu tenho certeza que essa geração de hoje é diferente. Se o Isaac, depois estiver ali com um pouquinho maior, o João fala, meu tênis está aqui rasgado, agora esse tênis é seu, Isaac, e o pai vai comprar um novo para mim. O Isaac fala, não, está errado. Fica com o velho que eu quero um Nike. Mas lá em casa não tinha isso não, era do mais velho, vai passando mais novo, do mais novo, mais novo. Nós já aprendemos a compartilhar desde pequeno, e dentro de casa tem que ser assim, querido. Ensine o seu filho a aprender a compartilhar. Ensine ele a aprender a compartilhar. Nós tivemos uma dificuldade maior um pouquinho com a Poli,
porque a Karine cresceu já com outras menininhas ali, né? A irmã que cuidava da Karine, cuidava de outras crianças também. Começou com a Karine e cuida de crianças até hoje. Eu fui na casa dela, tem 11 crianças lá. Falei, meu Deus, começou com a Karine, já vai para 30 anos. Mas a Poli já foi grudada com a Silvana. A Silvana já não trabalhava mais na empresa. Mas teve que aprender a ensinar a compartilhar. Eu esqueci da terceira frase, mas nós vamos lembrar depois. Queridos, agora, põe a imagem 20 aí. Vamos lá para perfil comportamental, que a hora está estourando. Eu pedi para colocar a imagem 20, apaga um pouquinho para os irmãos aí. Tem irmã que faz psicologia, né? Quem é que faz psicologia aqui? Tinha uma irmã que faz psicologia, filha de alguém? Né? Apaga mais um pouquinho, Joel. Está vendo aqui? São várias expressões. Qual o seu perfil comportamental? Qual imagem você se identificou aqui? Com qual imagem você se identificou? Com aquele sorridente, né? Com aquela ali, tampou a boca? Com qual imagem você se identificou? Ou com aquele ali que está ali apontando o dedo? Com qual dessas imagens você se identificou mais? Você olhando para você. Pode mudar a outra. É a mesma imagem, mas com outra pergunta. A 21. Qual imagem é o seu cônjuge ou o seu familiar, a sua filha, o seu filho, que mora com você? Como você enxerga eles ali dentro desse contexto de imagem? Qual imagem é o William? Qual imagem é a Camila? Qual imagem é o Bernardo? Ou o filho ali? Qual imagem é o Isaac? O Paulo? Qual imagem? É muito importante a gente entender isso, querido, para a gente entender um pouquinho sobre perfil comportamental. Eu sei que, não vou falar aqui de lado direito, lado esquerdo, certo, nem eu sei direito o que é isso, né? Mas é importante a gente saber o perfil do outro, para a gente criar um ambiente de relação dentro de casa saudável. Nós precisamos saber, mas os frutos do Espírito Santo, quebra tudo isso daí, mas todos nós temos um pouquinho de cada um, mas tem um perfil comportamental que dorme com você e acorda com você, e nós precisamos entender e aprender a lidar com isso. Hoje se fala-se, né? Hoje fala-se em perfil estável, influente, analítico e dominante. As nomenclaturas estão mudando, e ao longo do tempo elas foram mudando. Começou com os 4 elementos da natureza: sol, terra, água e ar. Começou com esses 4 elementos, e ao longo da história eles foram mudando. E nós ouvimos muito, e ficou muito na nossa mente, fleumático, melancólico, sanguíneo, né? E colérico. Ficou muito. Agora já estão mudando a nomenclatura um pouco mais. Como nós lidamos com essas pessoas dentro da nossa casa? E cada um de nós temos um pouquinho. Olha só como é uma pessoa fleumática, né? Hoje fala-se estável. É uma pessoa planejadora. Vê se você não se identifica. Olha só, quer fazer tudo com muita segurança. É aquela pessoa que antes de fazer qualquer coisa, ela tem que ter a certeza. Se ela não tiver certeza, ela não assina nada, ela não se compromete em nada, não faz nada rápido, quer ter certeza, é muito indeciso. É uma pessoa fleumática, costuma ser tranquilos e pacientes e não gostam de mudanças de última hora. Talvez o seu cônjuge seja assim, talvez o seu filho seja assim, talvez sua filha seja assim, talvez você seja assim. Gosta de fazer tudo com muita segurança. Eu vejo Silvana, por exemplo, estou dando exemplo, nessa parte, eu vou falar de mim também, tá, Silvana? Né? Eu vou falar de mim. Eu vejo o Poli, estou conhecendo agora o Diogo, né? Aos pouquinhos. Mas Silvana e Poli, no temperamento, assim, no perfil, elas são muito parecidas. Só faz com segurança. Eu já sou meio aventureiro, por isso eu sou proibido de vender qualquer coisa dentro de casa, porque eu vou vendendo e perco, e já levei muito calote.
Uma vez comprei uma mercearia, fiquei 8 meses com a mercearia e pus a Silvana nessa enrascada. Quando eu fui vender, a mercearia não era do cara que me vendeu, era tudo alugado, era tudo emprestado, e eu perdi praticamente tudo. Então por quê? Vai fazendo com muita pressa. Pessoa fleumática, ela quer fazer tudo com muita segurança. Você é desse tipo? Agora, como conviver com uma pessoa assim? Não o apresse. Silvana, onde está tal coisa? Silvana, eu preciso disso. Ela já fala, Edson, não me apressa, porque até o que eu sei fazer eu esqueço. A Silvana não gosta de apressar ela, né? Então, como que eu tenho que trabalhar com ela? Se eu preciso de algo, eu já aviso com antecedência. Já se prepara. Gente, parece simples, mas é muito importante você conhecer quem convive com você, quem está ao seu lado. Não apresse, tenha paciência, dê um tempo para o seu companheiro tomar decisões. Ele só decide quando tem certeza e segurança. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Não, eu preciso de uma resposta já. Vai criar um problema muito sério para você. Joelzinho, evite ao máximo mudanças de última hora. Isso deixa ele e ela muito desestabilizado. Nós estávamos preparando para ir para a praia. Tudo de praia, cadeira de praia, toalha de praia, protetor de praia. Aí chega na hora, nós vamos lá para o sítio do Paulo e da Vanessa. Mas não ia para a praia. Tudo tem... Gente, e muitas vezes a gente age assim, por não conhecer, porque do outro lado tem um cara sanguíneo, porque o namoro e o noivado esconde. Quem aqui está namorando? Quem aqui está namorando? Tem aqui, ó. Olha lá, o Diogo e a Poli. Diogo e Poli. Tem coisas que o Diogo, você só vai descobrir e conhecer quando casar com a Poli. Tem coisas, Poli, que você só vai conhecer depois que você casar com o Diogo. Mas depois, por isso que existe o namoro, o noivado, para se conhecerem. Mas tem coisas que só o casamento vai revelar. E agora que casou, os dois precisam construir junto com o outro um lar, uma casa, uma família feliz, entendendo, compreendendo e respeitando as diferenças, para que nós tenhamos um lar abençoado, uma família abençoada. Às vezes a pessoa imaginou alguém, casou-se imaginando, e a realidade é outra. E agora ela não convive com a imaginação, mas é com o real. Então não apresse uma pessoa fleumática, estável. Evite o máximo mudanças bruscas. Evite o máximo mudanças bruscas. O sanguíneo, que é o influente, age por impulso e pela emoção. Nós aqui, uma certa vez, o irmão foi trocar um carro. Se ele estiver vendo, ele vai lembrar da história. O William lembra disso. Ele foi foi devolver o carro que não estava conseguindo pagar, gente. Então a situação estava difícil. Ele foi devolver o carro. Ele saiu de lá com o carro que ele foi devolver e mais um outro carro que o cara vendeu para ele. E agora, como que foi uma confusão? O William teve que ir lá, interceder e fazer. E dentro de casa pode ter uma pessoa assim. A Betânia, ela conta do pai dela. O pai dela gostava muito de Fusca. Às vezes saía com Fusca verde, voltava com vermelho e a mãe não sabia. Aí vamos para a cidade, mas o Fusca não era verde? Agora é verde, eu troquei. Então esse tipo de pessoa age por impulso, pela emoção. Tudo é muito. Vai da alegria e da tristeza num pico rápido. Ou vice-versa. Usam bem a linguagem verbal, são persuasivos, costumam ser péssimos ouvintes, são desligados e inconstantes. Como lidar com uma pessoa desse jeito? Como conviver com uma pessoa assim? Aqui fala, e olha, gente, lógico que eu estou falando aqui, mas quando você tem os frutos do Espírito Santo, mas mesmo assim, Paulo escreve, olha, se não tropeça, se não falha, nós falhamos, mas eu tenho certeza, quando eu passo a conhecer melhor quem está comigo dentro da minha casa, o relacionamento se torna melhor. Não tem como. Não espere, olha só o sanguíneo, não espere que seu companheiro, ou seu filho, ou sua filha,
cumpra com todos os compromissos da maneira como foi combinado. Tem pessoas que têm dificuldade, são pessoas que mudam de planos com muita facilidade. Tenha paciência. Ele é uma pessoa que não é muito tranquila de ficar em casa, não consegue ficar quieto, sossegado. Ele precisa estar em movimento, precisa fazer alguma coisa. Então nós precisamos ter mais. Por isso é muito importante. Não estou aqui falando, invalidando. Não, a palavra de Deus fala dos frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, humildade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Eu sei que mas como nós vamos querer exigir frutos de quem não tem o Espírito Santo? E dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento, tem pessoas que ainda não se converteram. E exigir frutos de quem não tem é burrice. Porque esses frutos são provenientes do Espírito Santo. Então, como que a gente convive? Olha só, se você se encontra nesse sistema melancólico, analítico, analisa tudo, perfeccionista, detalhista, muito observador, fala pouco, é muito pessimista. Aí a gente quer, não, mas você tem que ter fé. Mas, espera aí, a pessoa nem teve um encontro com Jesus ainda. Ah, mas ela vai na igreja. Meu irmão, vir na igreja não significa que teve um encontro com Jesus. Vir na igreja não significa. Ter um encontro com Jesus é mudança de vida. É mudança de vida. É muito pessimista. Toma decisão baseada em pesquisas e fatos. Antes de comprar qualquer coisa no Shopee, vai lá primeiro ver como que estão os comentários aqui, se tem devolução, né? Eu já compro e dá errado o negócio, né? Aí fala, mas tem que se olhou, não olhei. Aí, acontece isso. Evita confronto, acumula até explodir. Não passa emoção. Tem pessoas que é assim. E dentro da nossa casa, às vezes, tem alguém assim, querido. E às vezes a gente fica achando que é demônio, que é diabo, que é nada. Porque a gente não conhece. A gente não conhece. É muito importante. Vocês estão entendendo, querido? Gente, é para a gente ter um ambiente legal. Tenta lembrar outra frase que a gente fala em casa lá, Silvana. Ah, sim, lembrei. Não sem orientação gera insubordinação. Todas as vezes que dentro de casa houver um não, a gente precisa explicar o porquê que está tendo aquele não. Porque senão a pessoa vai continuar fazendo e a gente vai achar que ela está sendo insubordinada, mas nós não orientamos. Tudo passa pela comunicação. É muito importante. Como conviver com os analíticos, né? Como conviver com esse tipo de pessoa? Cuidado com os feedbacks que você dá para essa pessoa, porque pode fechar o coração. O medo pode tomar conta dela, e ela tem medo da crítica, da exposição. Então não dê feedback, né? E todos nós temos um pouquinho de analítico, porque eu tenho certeza, se alguém chegar aqui, né, no caso marido, ou filha, né, a mãe, falar para a filha, olha, eu tenho uma coisa para te contar, ou então o marido fala, bem, eu tenho uma coisa para te contar, aí fala assim, amanhã eu te conto. Meu Deus do céu, gera um incômodo, né? E com pessoa analítica, você não pode fazer isso. Melancólico. Eu me lembro que eu trabalhava com um rapaz, e ele estava lá, onde está o William, lá assim, ó. Aí estava eu e um amigo aqui, ó, vamos fazer ele ficar nervoso, Aí, vamos conversar aqui, olhando para ele. Meu, esse cara vinha, vocês estão falando de mim? Vocês estão falando de mim aí? Não, porque era uma pessoa que, gente, dava até dó, a gente fazia umas coisas assim que, você já viveu essa situação? Alguém está conversando aí, olha para você, mas você consegue se dominar, ele não conseguia. Ele chega, vocês estão falando de mim? E a gente fazia de propósito isso, né? Então esses feedbacks, não espere que ela demonstre uma emoção. Vou dar um exemplo aqui, Bernardo, por exemplo. Tem certeza se eu der um perfume Ferrari agora, Dia dos Pais, Bernardo? Ele vai pegar. Obrigado, pastor. É fazer isso. Agora, se eu der para vamos ver quem aqui. Vamos ver aqui. Para o Paulinho aqui. Oh, meu pastor, que presente. Vai ser assim. Olha aqui, Jussara e tal. O Bernardo acho que vai passar o perfume, vai acabar o perfume, ele nem vai falar para a Aline que ganhou um perfume. Porque ele é mais quietão, é mais na dele. Eu mando mensagem para o Bernardo às 6 da manhã, ele vai responder no outro dia às 10 da noite.
Fala, meu Deus do céu, porque um cara, né? Agora, não demonstra. E como conviver, né? Com o Bernardo, amando. Tem uns que a gente ama com facilidade, outros a gente paga um preço, mas tem que amar, né? Não é nada, o Bernardo é gente boa. Último para a gente encerrar, querido, dominante colérico. Eu sei que não enche o seu peito. Tem pessoas que falam assim, eu sou sanguíneo, hemorrágico, colérico. Não. Crente não, querido. Vamos ter os frutos do Espírito. São rápidos no raciocínio, pouca paciência para ouvir, encurtam história, gostam de desafios e mudanças, são competitivos. Eu conheço alguns irmãos aqui da igreja, tá? Por isso que às vezes com uns eu trato de um jeito, com outros eu trato de outro, né? Eu conheço alguns aqui dentro desse comportamento, são competitivos, né? Sempre é o melhor, sempre a melhor história, sempre o caso dele tem que ser mais emocionante, né? Ele é controlador, né? Alta capacidade para liderar e não gosta de submeter. Agora, como conviver com uma pessoa assim, colérico? Como conviver com uma pessoa dominante? Não conteste de imediato. O cara falou alguma coisa, você já repreende ele ali, às vezes ele vai ficar mais irado ainda. Não conteste de imediato, né? A decisão que ele tomou, espere com paciência, diga o que você acha, mas de uma forma mais tranquila, para manter o ambiente dentro da temperatura correta, o termômetro na temperatura. Nunca deixe seu companheiro esperando por uma resposta. E ali você enrola. Não, ele é colérico, ele é uma pessoa agitada. Na medida do possível, seja rápido e direto nas suas decisões. Porque você fala, não, o cara está conversando com você aqui. Aí você fala, vou responder para você. Aí você passa hoje, passa amanhã. Isso vai criar um problema. Quem você é? A última imagem. Quem é você? Quem é você? Dentro desse perfil que nós falamos aqui. Eu queria falar com mais calma. Tem como pôr a última imagem, hein? Com a mesma imagem, mas a pergunta é, quem é você? Todos nós temos um pouquinho, cara. Mas tem um que prevalece. Eu sou impaciente. Fila do pedágio, fila do supermercado, eu tenho uma impaciência. Então tem que ir. Aí, quem está ao meu lado, eu sendo impaciente, a Silvana não pode apagar fogo com gasolina. Aí ela vai pôr mais fogo, aí ela vai e faz o tempero ali. Por isso, o casamento é isso, é um ajudando o outro, somos seres diferentes, estamos em obra. Aí, eu sou impaciente, então ela vai pôr fogo, não. Eu me lembro que eu estava em Cubatão trabalhando, subi em torre de 80 metros, 60 metros, essas torres na beira da rodovia, e surgiu uma demanda aqui muito séria aqui em Bragança, me envolvendo a Silvana, envolvendo nossa família, algo muito sério. No início da semana, eu estava lá em Cubatão, trabalhando naquela cidade do litoral. Eu só fui saber quando eu cheguei em casa com calma, com sabedoria, no outro dia. Aí um irmão que estava também dentro dessa situação, falou, olha, como a sua esposa teve sabedoria. Imagine, querido, eu lá nessa situação, tendo que trabalhar, com a cabeça aqui, nossa culpa mesmo. A minha irmã tinha um Monza a álcool, na época tinha carro só a álcool, e meu pai pegou o Monza dela e fizemos alguma coisa lá em Lavras ou Varginha, não lembro. Só sei que eu fui com ele abastecer, o frentista falou assim, é álcool ou gasolina? O meu pai falou assim para o frentista, álcool só o motorista, tacou gasolina no carro. Aí chegando, do carro, foi o diabo? Não foi burrice dele mesmo que mandou pôr gasolina num carro a álcool. Por não saber, por isso é muito importante, muitas coisas a gente joga a culpa no diabo, não, querido, mas nada disso que eu falei aqui, substitui a palavra de Deus no seu coração, no meu coração. Examinais as escrituras, julgais ter nela a vida eterna, nada disso aqui substitui a palavra de Deus.
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de tudo aquilo que tira a paz dentro de casa, que tira o amor dentro de casa, que tira a alegria de dentro de casa. A palavra de Deus vai libertar. Por isso eu e você precisamos buscar. Mas quem é você? Nós temos um pouquinho de cada coisa. Tem aquilo que prevalece. Tem aquilo que prevalece. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, querido. Eu quero que a sua casa, que a minha casa, que a nossa casa, seja um ambiente parecido com o céu, querido. Um ambiente parecido com o céu. No céu tem paz, tem amor, tem alegria. No céu tem louvor. No céu tem louvor. Eu ontem ministrei em uma igreja que estava comemorando 5 anos. E eu sou padrinho do pastor de casamento, congregou conosco muitos anos. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, carta pastoral, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, Paulo ele fala de 19 sinais da vinda de Jesus. 19 sinais ali. E o 7º sinal era que iria prevalecer um espírito de ingratidão. Nós iríamos tropeçar, conviver, falar com a ingratidão. Valorize a família que Deus te colocou. Seja grato a Deus pela sua família. Ah, mas eu queria que a minha família... Não. Seja grato a Deus pela sua família. Obrigado, Senhor, pela família que eu tenho. Porque quando eu e você agradecemos, querido, o milagre de Deus acontece. Às vezes nós achamos que para que haja cura, para que haja restauração, para que haja libertação, é oração, jejum, consagração, nada disso, querido. São armas importantes, mas a gratidão também é uma arma muito importante. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu esposo, pela sua esposa, pela família que Deus te colocou. Seja grato. Mas a minha família, pastor, só o sangue, é o sangue mesmo que cura, o sangue de Jesus que liberta. Então vamos ser gratos, queridos. Eu gostaria de chamar toda a igreja aqui para nós orarmos pelas famílias. E nós vamos estar orando. Eu quero que você olhe pela Fernanda. Ela ia ser operada hoje, não foi operada ainda, né, Denis? Está com um tumor, né? É isso. Na cabeça, é isso? 3 tumores, né? Queridos, com 9 anos de idade, eu fui diagnosticado com câncer. Eu nunca contei essa história aqui, já contei? Não, né? Com 9 anos de idade, eu me lembro que umas pessoas sempre me chamavam de tuberculoso. Eu fui diagnosticado com câncer. Ímpio, minha mãe ímpia, minha família ímpia. E eu me lembro que um dia eu acordei, e minha cama toda cheia de sangue, assim, criança. E aí minha mãe levou para um lugar, levou para outro lugar. E quando eu me converti, eu não precisei passar pelos médicos. Quando eu me converti, eu lembro que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, se não foi tuas mãos que me curou, e eu tenho certeza que foi as mãos de Deus, eu quero que as mãos do Senhor estejam sobre essa cirurgia. E de lá para cá nunca mais, eu tinha um monte de caroço aqui assim, ó, um monte de caroço. E fui curado. Então eu creio num Deus que cura, viu, Denis? Eu creio num Deus que cura. Luiz está nos assistindo, a mãe dele. Eu creio num Deus que cura. Assim como o Leandro deu testemunho dele. Eu creio num Deus que cura. Então nós vamos orar. Eu não sei qual a cura que você quer na sua família. Seja ela espiritual, emocional ou física. Uma coisa eu tenho certeza, Deus cura. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Eu tenho certeza, querido, que o desejo de Deus é que nós tenhamos uma família abençoada. O Miguel, a Verônica que está nos assistindo lá, né? E a mãe do Luiz, a irmã Sidenir. Coloca essas pessoas na sua oração. Tire um momento em casa para orar por elas. E agradeça a Deus pela família que Deus te deu, pela família que Deus te colocou. Talvez você possa falar, mas pastor, eu não conheci minha mãe, eu não conheci meu pai. Você tem um Deus que substitui qualquer mãe, qualquer pai, acima de tudo e de todos. Ele é o nosso Pai. Então,
lembre aí da sua família e coloque esses nomes. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome santo do Senhor que agora eu quero entregar todas as nossas famílias diante do Teu altar. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco, Senhor, e derramando sobre nós toda a sorte de bênçãos, ó Pai, nos enriquecendo em tudo aquilo que nós precisamos para ter uma família abençoada, um lar restaurado, um lar curado, Senhor, na Tua presença, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, Senhor. Pai, que nenhuma enfermidade, Senhor, venha pairar sobre a nossa casa, e que todos da nossa casa possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Todos aqueles que colocaram o pedido de oração, todos esses irmãos que foram citados aqui, a Verônica, Pai, onde ela estiver agora, o Diego, seus filhos, guarde a família dela, guarde a família dele, Senhor, e guarde eles como família, ó Pai. Assim também oramos, ó Pai, pela cunhada do Denis, ó Pai, pela mãe do Luiz, por essa criança chamada também Miguel, Senhor. Pai, visita cada um, Senhor, traga cura, restauração, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e que tudo aquilo que nós também precisamos ser curados, ó Pai, nas áreas que nós precisamos, que Teu Espírito Santo venha fazer, Pai, morada em nós, que Teu Espírito Santo venha fazer morada em nós, trazendo cura, restauração, libertação, e onde nós exageramos, onde nós estamos desequilibrados, que o Teu Espírito Santo venha trazer a paz, o equilíbrio, a restauração, em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, batize com o Teu Espírito Santo, Senhor, Pai, que nós possamos, ó Pai, não só, Pai, ter uma família restaurada, mas a presença do Senhor em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Aqui tem pedidos, ó Pai, aqui tem corações, Senhor, que desejam, que estão ansiosos por algo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que traz calma, o Senhor é aquele que traz justiça, o Senhor é aquele que traz misericórdia, o Senhor é aquele que tem empatia, ó Pai, por cada um aqui presente. Por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que cada lar, cada família aqui representado, cada pedido de oração, Senhor, possa chegar diante de Ti como um perfume suave, porque nós cremos que Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, e um coração quebrantado o Senhor não resiste, ó Pai. E aqui estamos todos nós intercedendo pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos entes queridos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, tome toda a nossa família, coloque uma cerca viva ao redor de todos os nossos entes queridos, Senhor, trazendo cura, proteção, direção, que nós possamos estar escondidos, a nossa família escondida debaixo das asas do Altíssimo, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, habitar na casa do Senhor por toda a nossa vida, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Ele é maravilhoso.